noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje com uma entrevista muito especial com ele que é diretor de cinema, roteirista, especialista em efeitos especiais, né? O monstrólogo Rodrigo Aragão. Boa noite, Rodrigo. Opa, boa noite. Prazer estar aqui. Rodrigo, muito obrigado novamente por ter aceitado dessa entrevista pra gente. Gostaria de dizer que sou muito teu fã. E, cara, que coisa curiosa, né? Eu conheci, acho que é o teu primeiro filme, Mangue Negro, um dia que eu estava procurando o que assistir, aí no Canal Brasil começou, aí eu fiquei curioso. Aí o cara, que filme bom, e eu sou fã do cinema gore, cara, então... Mas, Rodrigo, tu é de onde? Eu sou do Espírito Santo, que bom que tem alguém que é fã. O terror... Gore são poucas pessoas que gostam, mas quem gosta curte muito, né? Eu sou de uma cidade chamada Guarapari, que fica no Espírito Santo. Ah, bacana. Rodrigo, qual foi a tua maior inspiração para trabalhar nessa área? Rapaz, eu tô com 44 anos, eu passei minha infância ali nos anos 80, né? Os anos 80 foram anos muito divertidos para quem gosta de filmes de terror, né? Então, os trabalhos de Rick Baker, Lobisomem Americano em Londres, A Volta dos Mortos-Vivos, A Morte do Demônio, esses filmes assim marcaram muito minha infância, minha pré-adolescência, e eu sempre tive muita vontade de ver esse tipo de filme sendo feito no Brasil, né? A gente tem esse nosso complexo de inferioridade, nunca ter heróis, né, lutando contra monstros, essas coisas, no Brasil é meio raro. Então vem daí esse desejo de fazer esse tipo de filme. Tu começou como? Tu começou já como roteirista? Tu começou fazendo aqueles monstros que você faz super bem? Como é que tu começou? O cinema sempre foi um sonho para mim. Eu, na minha primeira infância, bem, década de 80, 90, era impossível você conseguir uma câmera, né? Câmera era uma coisa caríssima, super difícil de conseguir. E a coisa que eu podia brincar de fazer cinema era justamente com maquiagem, que a gente usava maquiagem da mãe, cola, algodão, massa de trigo. Então essa foi a porta de entrada para começar a trabalhar na área artística, foi justamente os efeitos especiais. E o roteiro, eu comecei a escrever os roteiros lá pelos 13 anos de idade, eu já sentava para escrever roteiro. Rodrigo, o teu primeiro filme foi Mangue Negro, certo? Sim. Mas tu já tinha feito algum trabalho para algum outro filme no Brasil, quando começou, para começar a ter essa porta de entrada para o cinema? Mas a primeira vez, bem, sou do interior do Espírito Santo, né? Então fazer cinema é uma coisa meio difícil, não tem nenhum tipo de formação. Hoje aqui tem uma faculdade de cinema, mas na década de 90 não tinha. Minha formação foi através de oficinas de escultura, pintura, modelagem, história, quadrinho, tudo que eu podia, de alguma forma, me ajudar a fazer efeitos especiais. A primeira vez que eu fui contratado e pago, eu acho que é o começo profissional, foi em 1994, eu tinha 17 anos. Daí eu trabalhei muito com teatro, curtas-metragens. A década de 90 foi muito difícil para o cinema brasileiro, né? Não havia grandes produções. No início do ano 2000, eu montei um espetáculo de terror chamado Mausoléu, que era um espetáculo itinerante. A gente rodou aí pelo Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, até 2004. Em 2004 esse grupo se desfez, eu voltei aqui para o Espírito Santo. Em 2005 eu fiz um curta-metragem muito pequeno chamado Chupa Cabras,
sem grana nenhuma. Aí ganhei os prêmios com ele e isso me incentivou a fazer meu primeiro longa, que foi o Mangue Negro, que eu comecei a filmar ainda em 2005 e lançamos ele em 2008. Foram 3 anos de trabalho nesse filme. O Mangue Negro, cara, eu achei ele genial. Eu já tentei fazer minha namorada assistir ele comigo, mas ela não gosta do estilo gore. Quando começa muito sangue, ela fica agoniada. Ela diz que não sabe de onde é que tu tira tanto sangue. E meu irmão adora, meu irmão ama. Inclusive, ele tá mais empolgado que eu por essa entrevista. Ele, cara, tem como me disponibilizar ela antes de ao ar? Eu, calma, rapaz, quando tiver no YouTube, tu vai assistir. Porque... Qual o canal do seu irmão? Kaique Mota. Kaique, abraço, Kaique. Ele vai ficar muito feliz, cara. E muitas curiosidades, né? Aqueles atores que fizeram, eram pessoas próximas a você, que toparam a ideia, porque não é uma ideia muito comum, né? Um filme de terror de zumbis no manguezal. Rapaz, uma roubada, né? Eu falo que é uma roubada. Você fazer filme independente, sem grana... No Mangue, era uma roubada muito grande. A ideia de fazer no Mangue é porque era o cenário que a gente tinha, e você que é um cenário muito bonito. Foi um filme feito sem grana nenhuma, muito pouco dinheiro, assim. Nós começamos realmente sem dinheiro nenhum. E aí eu busquei as pessoas que já trabalhavam comigo no Mausoléu. Daí vem a Kika, que é a mocinha, o Ricardo, que é o cadeirante, que faz papel do pai dela, mas com maquiagem, né? Que era parceiro do Mausoléu também. O Valderrama dos Santos era um amigo de adolescência. O Marcos Conká, que era um ator profissional, mas é um amigo que eu tenho desde 1996, quando eu dava curso de maquiagem já. Então foi um grupo de amigos que se juntou e resolvemos trabalhar nesse sonho. As pessoas não sabiam direito o que ia sair dali, porque o roteiro é vivo. Quando você faz um filme sem grana também, o roteiro é vivo, né? Várias coisas podem acontecer ali no decorrer. A gente não tinha nem a câmera era emprestada. Então, no meio do filme, nós conseguimos um produtor, que foi o Erma Pidner, que resolveu investir um pouco no filme. Então conseguimos comprar uma câmera, conseguimos pagar muito mal as pessoas, mas pagava alguma coisa. E foi isso, foi um grupo. Uma das curiosidades, assim, as senhoras que tem no filme são todas homens, né? São homens jovens. Pessoas me perguntam, por que tem os homens? Porque nenhuma senhora ia topar participar desse filme. Então a solução que a gente teve, vamos fantasiar os caras, meus amigos, de mulheres. Então, foi assim. Mas o bom é quando o cara tem uma ideia dessas, né? E ele conseguir convencer pessoas tão loucas quanto ele a apostarem na ideia e a tirar do papel, né? Cara, foi maravilhoso, assim. Até hoje eu produzi 6 filmes. O meu último longa-metragem foi o meu primeiro filme fora do baixo orçamento, né? Que chama O Cemitério das Almas Perdidas. Um filme bem complicado de ser feito. Mas você poder ter um bom equipamento, pagar direito às pessoas, as pessoas terem uma função, né? É um sonho, assim. Então, cada filme a gente pode melhorar um pouquinho. Rapaz, mais lá pra frente eu vou falar sobre o Cemitério das Almas Perdidas contigo, mas eu vou logo te adiantando, viu? Eu já assisti várias vezes, o filme é excelente. Cara, o roteiro daquele filme é muito bom. A gente vê realmente, se tu pegar os primeiros e assistir ele, você vê aqui realmente, pra você ver que quando tem grana dá pra fazer algo muito, mas muito melhor, cara. Porque não que os filmes... adoro todos os teus filmes, mas a gente vê realmente o investimento que foi feito em Cemitério das Almas Perdidas, cara, ele é muito bem feito. Obrigado. Para mim é importante, assim, que o orçamento esteja na tela, que as pessoas percebam que todo o dinheiro foi investido, foi bem empregado. O roteiro do Cemitério das Almas Perdidas, eu escrevi a primeira versão dele em 2002. Então é um roteiro muito antigo,
Esse filme é um sonho muito antigo. Tanto é que no final, no plano final do Mangue Negro, quando eles sobem lá na pedra e olham a paisagem, existe a igrejinha lá, tem o morro do cemitério e a igrejinha. Tem uma montagem lá que a gente fez e construiu uma igrejinha de barro, com uns palitos de fósforo, fazendo umas sepulturazinhas, mas já está lá. Aquele era um acordo de um dia poder filmar o Cemitério das Almas Perdidas, que é o início desse universo todo, né? Todos os meus filmes se passam nesse mesmo universo. Eu já ia te perguntar, tá querendo fazer um Aragão verso, algo assim do tipo, todos os filmes interligados? Cara, eu sempre imaginei, eu não tive condições de fazer mais, né? Com A Noite do Chupacabra ia ser uma continuação mais direta do Mangue ainda, mas as produções sempre foram complicadas, ator sai, as coisas mudam, mas tudo faz parte do mesmo universo. Tanto é que o livro do Cipriano, ele aparece pela primeira vez no meu segundo filme, que é A Noite de Chupacabras. Já tem o livro ali, o livro se torna meio protagonista no Mar Negro e em Mata Negra, né? E o início da história, então o início desse universo é o cemitério. Então, existem alguns projetos que estão na gaveta ainda, assim, o capítulo final se chama Terra Negra, que é um filme pós-apocalíptico, uma continuação muito direta ali de A Mata Negra, mas está na gaveta. No momento que a gente está vivendo, é impossível pensar nesse filme agora, mas eu também estou na pré-produção, esperando a pandemia melhorar um pouquinho, para a gente poder fazer uma websérie chamada Assombrações, que também vai se passar nesse universo. São contos pequenos para a internet, por YouTube, mas sempre no mesmo universo. Rodrigo, As Fábulas Negras, tu teve a chance de contar foram vários contos, né? Adorei, cara, todos. Tem uns ali que, dependendo do horário que o cara assistiu, o cara fica até um pouco nervoso. O cara fica até um pouco desconfiado, que o filme é muito bom, os contos são excelentes. Em que tu se baseou para fazer as fábulas? São contos que já existiam ou coisas que tu ouvia quando tu era criança? Rapaz, As Fábulas é um projeto muito antigo. Eu não sei se vocês estão ouvindo um monstro aqui, mas eu estou com o meu cachorro aqui do lado, porque nessa pandemia eu tenho que trabalhar na minha varanda. Eu tenho um monstro, um Rottweiler aqui, cachorro do vizinho está latindo, ela está doida para latir, aí eu fico aqui fazendo carinho nela, é um pouco barulhenta, mas é isso. Eu vivo no interior, adoro o interior. Não, sem problema. Você sabe que As Fábulas Negras, essa ideia de fazer contos de terror, ele é muito antigo. Desde a década de 90 eu tento fazer isso. Esse projeto das fábulas, a ideia original seria uma série. A gente ia fazer 3 longas metragens com 5 histórias cada uma. Então seria 15 histórias com diretores diferentes. Então a minha ideia, a gente está falando de um projeto de 2015, então assim, o mercado, o cenário de terror brasileiro já era rico. Então a ideia era dar oportunidade para diretores iniciantes, de trabalhar junto com diretores veteranos e traçar um perfil da produção de terror no Brasil. Então a gente produziu a primeira temporada, começando com o mestre, né, o José Mojica, uma grande honra na minha vida. Um gênio, o maior gênio que a gente já teve. É o cara. Mas infelizmente não foi um projeto que a gente conseguiu vender. Nenhuma emissora, ninguém se interessou, e aí a segunda temporada, terceira temporada está aqui na minha gaveta. Eu tenho muita coisa na gaveta ainda, mas está aqui. E como é que tu vê essa aceitação do terror aqui no Brasil, principalmente do terror nacional? Porque brasileiro, infelizmente, ainda tem aquela coisa, filme brasileiro não é bom, filme brasileiro não presta. Eu bato muito nessa questão porque eu sou fã do cinema nacional, só que, infelizmente, o que vai realmente para as telas do cinema é muito besterol, é muita coisa
aquela coisa meio happy family e tal. E tem muita coisa boa. O problema é ter acesso a essas obras. Como é que é a aceitação que tu vê do terror atualmente aqui no Brasil? Olha só, o brasileiro, ele é fã de terror, isso é um fato, né? Você vê que Annabelle, Invocação do Mal, umas coisas ruins, tipo a Forca, esses filmes fazem muito sucesso aqui no Brasil e rende muito dinheiro. Você ser artista, produzir cultura no Brasil é uma batalha inglória. A gente vive num país dividido, a gente vive num país que houve uma campanha muito forte contra a cultura brasileira, né? Contra qualquer coisa ligada à cultura brasileira. Então, você produzir alguma coisa no Brasil hoje, você, além da dificuldade de você ser dificílimo de conseguir verba, cinema é uma arte cara, é dificílimo conseguir patrocínio se você for fazer um cinema de gênero, é quase impossível você conseguir uma distribuição em salas de cinema competindo com filmes, né, que tem milhões de dólares para distribuir, de merchan. Então, além disso tudo, você ainda lida muito com ódio de pessoas que não viram e não gostaram, né? A gente escuta muito isso. Não vi, não gostei. Então você escuta muito aquilo. Nem parece filme brasileiro, ou apesar de ser brasileiro é bom. Então a gente vive esse momento horrível. Eu acho para qualquer um que cria qualquer tipo de conteúdo cultural, né? Mas para um cinema de um país ser forte, a gente tem que ter todos os gêneros. Eu acho que a grande mudança eu lancei meu primeiro filme em 2008. Esse foi um ano importante que teve 3 filmes de terror. Teve Encarnação do Demônio, que o Mojica levou mais de 30 anos para conseguir fazer, uma super produção. Sim. Teve o Mangue Negro, que é um filme independente, e Capital dos Mortos, do Thiago Bellotti, que é um filme mais independente ainda. Sim. Então isso foi considerado um ano importante, por causa de 3 filmes, sendo que 2 eram independentes. Em 2018, foram 37. Né? Então houve um grande avanço. Em 2008, quando eu falava, eu estava produzindo Mangue Negro, sempre quando eu comentava com alguém sobre fazer um filme de terror aqui, as pessoas falavam, não, isso não se faz. Não se faz filme de terror no Brasil. Só o Zé do Caixão, ninguém mais faz. Não se faz isso. Você está viajando. Então, assim, hoje a gente não escutamos mais isso. Sim, se faz. Então, acho que aprendemos o caminho. Tem muitos diretores talentosos, muita gente boa fazendo. Estamos passando por um momento horrível agora, mas isso vai passar. E eu acho que o cinema de gênero brasileiro, toda a indústria de cinema ela vai se remodelar, mas eu acho que o terror brasileiro ele vai continuar. Vai se recuperar e vai continuar com certeza. É para isso que eu torço. Rodrigo, a gente vai só para um rápido intervalo e voltamos já, viu, para continuar nosso papo? Maravilha. E você de casa não sai daí que a gente vai só para um rápido intervalo e voltamos já com mais Melhor da Noite. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, recebendo aqui, recebendo virtualmente, devido à pandemia, esse período louco que a gente está passando, Rodrigo Aragão, ele que é cineasta e um dos gênios do terror nacional. E, Rodrigo, eu queria saber como é que tu ganhou esse teu apelido de um monstrólogo. Você sabe que essa é uma boa história. Não lembro exatamente que ano foi isso, mas acho que no final do década de 90 eu participei de um programa do Silvio Santos que chamava Gente que Brilha, era um programa de talentos e tal. E aí eu participei como maquiador, levei eu acho que 5 personagens. E aí levei um orc do Senhor dos Anéis, levei algumas coisas e levei um Hellboy no início dos anos 2000. Levei um Hellboy, que é um diabo, né? E tirei nota máxima com todo mundo, menos com Pedro de Lara. Pedro de Lara ficou
revoltado de eu ter levado o capeta pro palco do Silvio Santos, né? Aí falou, esse cara tem problema mental, esse cara ele dorme pensando em monstro e acorda pensando em monstro. Isso é um monstrólogo. E aí eu não tirei nota máxima por causa do Pedro de Lara, que me deu nota baixa, mas me deu uma coisa melhor, que é um apelido, que eu guardei, porque eu sou fã do Pedro de Lara, achei ele uma figura, era uma figura incrível, né? E aí eu tenho adotado esse apelido com muito carinho, assim. Muito bom, cara, muito bom. Me diz uma coisa, tu participou de um programa Silvio Santos, agora tem essa curiosidade. Rapaz, a pessoa fica nervosa mesmo ali perto dele? Não sei se eu deveria falar ainda. isso. Mas... Você sabe que eu tenho uma teoria que o Silvio Santos não existe. Porque você está ali no palco e quando um jurado fala, sai no sistema de som, né? Mas você escuta a voz do jurado. O Silvio Santos esteve aqui do meu lado, aqui ele falava aqui, ó, comigo, aqui, muito perto, e você não escuta a voz saindo da boca dele, você só escuta o sistema de som meio onipresente. Então minha teoria é que o Silvio Santos é meio boneco, cara, ele não é uma pessoa, não. Deve ser meio tipo MIB, assim. Uma colega minha topou com ele, cara, no aeroporto. Ela falou, gente, ele se veste como se estivesse de pijama o tempo todo. Inclusive a foto com ele é assim, ele com a bermudinha daquelas, toda colorida, uma camisa florida. Ela, rapaz, eu achei estranho, é muito diferente do que a gente vê na TV. Mas disse que ele foi super simpático, ele tirou foto com ela disse que a primeira saiu toda tremida. Aí ele, não, pois peça pra alguém tirar, que você tá nervosa, mas disse que ele é super gente boa. Eu acho que eu nem conseguia falar perto do homem desse, cara. É que minha produtora tá aqui do lado. Uma coisa legal que eu acho que eu nunca contei em programas, que é o seguinte, eu ganhei lá apesar de não ter tirado nota máxima, mas era uma competição, né, cara? E aí eu ganhei um troféu lá no dia, fiquei todo emocionado, poxa, ganhei, muito obrigado. Ah, que emoção, tal. E quando você desce do palco, tem uma daquelas senhoras, uma moça muito bonita, que ela te toma o troféu. Muito obrigado, e toma o troféu de você. Indo pro próximo que ganha o mesmo troféu. O programa inteiro era um troféu só, que as pessoas que ganham, ele usava. Penso, cara, por isso que o cara é rico, né? Nem pra fazer uns troféuzinhos pra quem ganhar, né? Rodrigo, é interessante, a gente conversou no começo da entrevista sobre essa questão de, não se faz terror no Brasil. Cara, mas no Brasil tem tanta história boa para se fazer terror, tanta coisa bacana, que eu não sei porque não exploram tanto isso. Cara, aqui no Brasil, olha, eu moro no Maranhão. Já veio pro rumo do Maranhão? Maranhão, eu não conheço ainda, tenho muita vontade de conhecer. Eu moro na cidade de Caxias do Maranhão. Pasmem, uma das cidades muito importantes em toda a construção do Brasil. Viu? Muita coisa bacana aqui. Ó, pra ter ideia, o Gonçalves Dias, poeta, é daqui. Coelho Neto, é daqui. Pois pronto. A bandeira do Brasil foi feita por um maranhense. Pra ter ideia, por um caxiense. Pra tu ter ideia. A cidade aqui, a gente tem umas histórias boas. Rapaz, aqui é uma cidade do interior, com 200 mil habitantes, e eu ia muito para interior com o meu avô. Interior que eu falo, meio do mato mesmo. Lá ele tinha umas terras, a gente ficava lá. Cara, era tanta história interessante, tanta coisa bacana de, ali para frente tem um cara que ele agrediu a família dele, bateu na mãe dele, e de noite ele vira um bicho. Ali tem uma senhora que foi amaldiçoada, à noite ela vira um porco. É tanta coisa assim interessante que se desse para juntar, dava muita coisa boa, cara. Você sabe que o cinema de terror, uma das coisas que me encanta é a questão de você ter uma reação física, real, né? São poucos os estilos que têm isso. É aquilo que você falou da sua esposa. Não, quando eu vejo sangue, o gore, eu não aguento, tal. É mentirinha.
calda de morango com chocolate. Todo mundo sabe que é mentira, todo mundo sabe que monstro não existe, mas as pessoas sentem medo, sentem nojo, eu acho isso incrível. Então, assim, o cinema de terror é um cinema difícil e ele é de verdade a reação. Às vezes você vai ver um filme intelectual pra caramba, o cara faz um filme muito doido, que ninguém entende porra nenhuma, no final a pessoa pode falar, não, gostei, e pode mentir pra você. O terror não, você ou se assustou ou não se assustou, cara, não interessa se você falou depois que não gostou, mas você sentiu medo, o filme funcionou, né? Então isso me atrai muito. Eu sempre tive muito essa bandeira e essa fala aí, porque uma das coisas que eu faço na vida, na verdade, agora na pandemia eu parei, mas o que paga muito minhas contas é justamente dar oficinas de efeitos especiais. E isso me deu a felicidade de viajar por boa parte do Brasil. Toda cidade brasileira tem seus próprios monstros, suas próprias lendas, seus mitos, seus fantasmas. Isso é incrível, é uma riqueza e não foi jogado no cinema. E você ainda tem uma questão que eu acho que o Monteiro Lobato fez de infantilizar o nosso folclore, nossas lendas, né? Que foi uma coisa boa por um lado, mas por outro lado se mudou muito a visão. Porque assim, minhas tias, eu tenho tia de 90 anos de idade, quando ela fala sobre o Saci, é assustador, porque o Saci é um demônio. Sim. Na mata, ele é uma criatura assustadora. Mas você vê, eu já cansei de, na minha juventude inteira, meus amigos falavam isso. Não, os personagens brasileiros são ridículos, são coisas de criança. Bonitos são os personagens nórdicos, são os americanos, são os ingleses. Esses outros têm lendas incríveis. Nossas lendas são todas infantis. Não são. Nossas lendas são maravilhosas e comercialmente podem ser poderosíssimas. Então acho que o Cidade Invisível, aí, que tem feito muito sucesso... Eu já ia te perguntar o que tu tinha achado do Cidade Invisível. Não é uma ponta disso aí. Eu acho fantástico. É muito bom que deu certo, cara. E é uma fórmula, para mim, quem sou eu para falar mal, mas não é muito criativa, por um lado, né? A fórmula do arco de roteiro da série é bem padrão, mas o fato de pegar esses personagens, trazer e mostrar ele para o mundo, como foi sucesso no mundo inteiro, é para se aplaudir de pé, e tomara que ajude a ter mais desse tipo de produção. Como você falou, daí eu também passei por isso, né? No interior, ouvi muitas boas histórias, né? Que dão bom material para cinema. Então acho que tudo isso é interessante, isso pode gerar muita renda, muito emprego e pode melhorar a autoestima do nosso povo, que eu acho que precisa. Uma das coisas que eu acho assim que poderia ser explorado com as lendas de várias regiões é até aumentar o próprio turismo em determinados locais. Eu conversei, eu não sei se tu já viu o filme O Nome da Morte, inclusive até com o protagonista do Cidade Invisível. Ele é baseado no livro do Cléster Cavalcante, que é de um matador de aluguel brasileiro, que já matou mais de 600 pessoas. Ele é maranhense. Olha só, maranhense. E o Cléster conheceu a história dele, conseguiu entrar em contato e ele falou, cara, eu fiquei 5 anos falando com ele por telefone, ligando para orelhões em locais que eu não sabia onde era. Ele dizia, mandava tipo um e-mail, dizia, ó, você vai ligar para esse número hora tal. O Cléster ficava conversando. Foram 5 anos para escrever a história da vida do cara. O cara parou de matar em 2006 e disse, por enquanto, que é só o que eu sei fazer. A história é sensacional.
Marco Pigossi, que fez o papel dele, é o do Cidade Invisível. Depois tu dá uma procurada no filme. O filme não tem 1/3 do que tá no livro. Mas, cara, a história é muito bacana. Aí eu fiz uma análise e joguei no Facebook. O Cléster viu, que foi quem escreveu o livro, entrou em contato comigo porque gostou. E a gente conversou bastante, me mandou o livro autografado. Super gente fina o Cléster. Mas eu gosto dessas histórias. E dentro ele falou, cara, eu podia escrever lendas, que é o que eu quero produzir ainda, algo sobre lendas. E esse filme, eu preferi fazer sobre essa história real. Então, Brasil, e ajudou a parte do turismo, nos locais onde foram filmados e onde é falado no livro. Então é uma coisa muito boa para você explorar o turismo de um local, que é trabalhar o cinema, as lendas, né, que tem ali. O cinema, eu acho que um grande equívoco que a gente tem, que às vezes as pessoas não entendem, é o seguinte: é injusto você medir o sucesso de um filme pela bilheteria em salas de cinema. Sim. Agora a pandemia tá mudando mais isso está mais evidente ainda. Mas assim, o tanto de benefício que o cinema traz para um país, o cinema ele já foi usado como arma de guerra, cara. Né? Você viu na Segunda Guerra, John Ford ia filmar as cenas de batalha, não chamaram chamaram um diretor de western, né? Um diretor de filmes de ação para filmar a guerra. Então, isso é uma... Então, assim, o que vale isso? Você convence as pessoas a ir para uma guerra, né? A gente cresceu, eu cresci achando os Estados Unidos o lugar mais incrível do mundo, porque meteoros caem lá, discos voadores, Godzilla, tudo de legal, monstros, grandes heróis, tudo acontece lá, né, cara? Graças ao cinema. Então, eu acho que existe um valor aí, fora você gerar emprego, você dar profissões para as pessoas, essa questão de você promover o seu país, sua cidade, seu estado, mostrar ele para o mundo. Então, assim, eu tenho uma dificuldade imensa de distribuir meus filmes no Brasil, né? Mas meus filmes já passaram em mais de 100 países, já passaram em mais de 200 festivais, mundo afora, já entraram em cartaz no Japão. Eu sempre falo, todas as entrevistas, eu sempre falo da minha cidade, eu mostro pontos turísticos, né? Cidade, histórias que são feitas na praia, na Mata Atlântica aqui, mas sempre feito em Guarapari. E quanto que vale isso? Então, quanto de valor que tem, né, nesse agregado, né, nesse material? Então, o cinema ele tem um valor muito grande, sim. Eu acho que é muito importante para o país ter um cinema forte. Pois é, aqui eu sinto falta disso. Caxias, outra curiosidade daqui, a Guerra da Balaiada aconteceu aqui. Você já deve ter ouvido falar. Guerra da Balaiada aconteceu aqui. Inclusive temos um monumento. O monumento, assim, o quartel, onde era o quartel da Balaiada, a rua onde as tropas passaram, porque Caxias foi uma das últimas cidades a aderirem, né, à independência. Muita história que eu vejo se perdendo. Amigos meus aqui, a Batalha do Genipapo aconteceu ali para o Piauí, que é bem próximo daqui. Meia hora daqui você chega na cidade do Piauí, Teresina, capital. E eles fizeram um quadrinho sobre a Batalha do Genipapo, uns amigos meus quadrinistas de lá, e virou um musical que já rodou até fora do Brasil. E ele falou, cara, eu sempre quis escrever sobre a balaiada e eu não encontro material. Porque aqui em Caxias é complicado. Você encontra na capital São Luís, que é uns 600, 700 quilômetros daqui. Mas aqui mesmo não tem. Eu sinto falta disso, desse investimento na cultura daqui. Cara, a cidade aqui tem tanta coisa bacana. Depois eu vou te mandar uns roteiros que eu escrevi das lendas daqui. Vai que tu consegue aproveitar alguma coisa, viu? Eu vou te mandar umas coisas bacanas. Uma das características que eu percebo do brasileiro, andando nessas cidades e conhecendo pessoas, normalmente pessoas interessadas em cultura, né, já que eu vou nessas cidades dando oficinas de cinema, e eu tento sempre quebrar isso
é essa questão do... Aqui tem muita coisa, aqui a gente tem lentas incríveis, mas aqui a gente não tem apoio, aqui ninguém se interessa em promover isso aqui, e o que é o bacana, o importante é Rio, São Paulo. Cara, é muito interessante você cantar a sua aldeia. Eu acho que esse é o grande segredo. Cante sua aldeia e cantará o mundo. Isso é o meu mantra. Sim. Que é uma maneira de você ser original. Você é absolutamente original quando você faz isso, quando você está falando das suas raízes, cara, das lendas do seu lugar. Você não está imitando ninguém vai te imitar. Então, quando você mostra isso no Japão, nos Estados Unidos, isso é original, isso vale muito, né? Sim. E eu acho que essa geração nova, ela tem um privilégio e ao mesmo tempo uma maldição. Porque assim, eu nos anos 80, cara, uma câmera de VHS era impossível, como eu já disse, é dificílimo se conseguir. Para você ter acesso a um making-off, a uma informação, sabe, de como fazer uma máscara, de como fazer uma espoleta para fazer uma cena de tiro e tal, você não tinha acesso a essas coisas, era impossível, era muito, muito difícil. Hoje em dia você tem celulares que filmam em 8K, velho. É muito mais resolução do que você precisa. Você tem acesso a qualquer tipo de informação. Se você buscar no Google, no YouTube, você tem, e as pessoas não fazem. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito são pessoas que me escrevem falando: eu tenho várias ideias maravilhosas, só falta eu colocar no papel. Oh, caramba, coloca no papel, né? Coloque. Oh, eu não filmo porque aqui não tem apoio. Tente filmar da melhor maneira possível o que você pode filmar para um dia poder filmar melhor. Isso é uma coisa que eu fiz, eu falo por experiência. E se eu posso dar um conselho para alguém, é esse. Ou seja, sim, esse exemplo do cemitério é um roteiro que eu amava, que eu sabia que não tinha como filmar ele, então ele foi para uma gaveta e pensando: o que eu tenho agora? Eu tenho os amigos, eu sei fazer maquiagem, eu tenho um mangue, vou fazer um filme com isso. Deu certo, melhorei um pouquinho o orçamento, eu tenho um sítio, vou filmar no sítio. O chupacabra está na moda, vou fazer isso. Então, assim, aos poucos você vai mais utilizar o que você tem na mão, em vez de reclamar do que você não tem. Justo. Porque não temos várias coisas, né? Eu acho que essa foi a grande lição de vida, que foi muito reforçada. Eu já tinha essa mente, mas foi muito reforçada pela minha convivência com Mojica. E que eu sempre conto essa história, eu sempre vou levar. Isso aí, ver o Mojica dirigindo, cara, a última vez que ele sentou numa cadeira de diretor foi aqui, em Guarapari, no Rodrigo, curta do Saci. Rodrigo, a gente vai só para um rápido intervalo e voltar, que eu quero umas perguntinhas sobre o Mojica, viu? Maravilha. E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o seu Melhor da Noite, aqui batendo um papo com o gênio do terror nacional, o Rodrigo Aragão. E, Rodrigo, eu ia te perguntar sobre isso porque eu sou muito fã do Mojica. Para ter ideia, o meu braço direito, ele tem várias tatuagens, todas relacionadas a filmes que eu acho bacana. Aí eu falei, tenho que homenagear o cinema nacional. Aí meu tatuador, mandei ele preparar duas. Uma tatuagem do Mojica, né, do Zé do Caixão, e uma tatuagem do Mazzaropi, que eu sou muito, muito fã. O meu sonho é conhecer o Museu do Mazzaropi. Só que aí, na hora, o período que eu tinha de tempo, ele falou: essa do Mojica vai demorar mais, Zé do Caixão vai demorar mais. O teu tempo é corrido, vamos fazer a do Mazzaropi. Aí eu fiz, cara, é uma tatuagem que eu amo, mas é uma coisa que eu fico triste, porque se eu tiro alguma foto, exemplo, se eu tirar uma foto aqui, ela aparece que ela é aqui. Muita gente pergunta: quem é esse? Quem é esse? Aí o cara não conhece, as pessoas não conhecem. Também dos gênios, né, do cinema nacional, as críticas políticas que ele fazia nos filmes dele, cara. Esses, consegui colocar minha namorada para assistir todos, pensando que ela não ia gostar. Cara, ela queria assistir um atrás do outro.
um atrás do outro, porque são muito bons. E eu queria falar um pouco sobre o Mojica. Cara, ele era, assim, como foi trabalhar com ele? Ele realmente era aquele gênio do cinema? Rapaz, você está falando de dois cineastas que são meus heróis aqui no cinema brasileiro. Mazzaropi, sou muito fã. Acho que a gente não deve comparar porque são gênios Sim. diferentes, né? E as pessoas gostam de comparar, mas assim, o Mazzaropi, ele desenvolveu uma estratégia de produção muito boa, de produzir no sítio, na fazenda, né? Ele acabou comprando. Era um gênio comercial, né? Desenvolveu um sistema de distribuição. Meu pai era dono de cinema, ele sempre conta, o Mazzaropi era o único cara que vinha, ele contratava uns aposentados para levar os filmes de cinema em cinema, revisava a máquina e ficava na porta do cinema com o contador, então recebia ali o correto e depois levava o filme para a pousada. Então ele desenvolveu um sistema inteiro de distribuição dele. Enquanto o Mojica, ele é vômito, o Mojica é paixão, ele é visceral e era um desastre comercialmente, né? Que ele fazia sucesso, mas ele vendia os filmes dele antes, fazia péssimos acordos, então se lascou a vida inteira, né? Então é interessante, e eu sempre penso nisso. Hoje, o que o Mazzaropi estaria fazendo, cara? Quais ferramentas o Mazzaropi estaria utilizando hoje para trabalhar? O Mojica, eu conheci ele na primeira vez que eu fui no festival, no Fantaspoa. Como eu disse, eu estava lançando meu primeiro filme, o meu primeiro longa-metragem, ele estava lançando o último. E ele sempre foi muito generoso, ele sempre foi muito, com todo mundo, muito carinhoso, muito disponível. Eu comecei a encontrar ele em vários festivais, né? E sempre foi muito atencioso. Quando eu convidei ele para participar do Fábulas, ele se propôs a vir dirigir o Saci, porque ele queria fazer um filme sobre o Saci, e para mim foi uma sensação, ao mesmo tempo de muita felicidade, ao mesmo tempo melancólica, porque As Fábulas é um filme extremamente precário, né? E você está trabalhando com um monumento, uma pessoa muito importante que deveria ter uma estrutura muito melhor do que a gente tinha para oferecer para ele, né? Mas ele adorou, ele falava que a produção era muito parecida com o que ele fazia na década de 60, uma equipe pequena, todo mundo fazendo mais de uma função. Ele falava, o equipamento mudou, o equipamento é diferente, essas câmerazinhas pequenininhas de vocês, mas é a mesma coisa, é trabalho, muita paixão. Então, assim, ele teve uma identificação. E uma coisa que o Mojica pra gente foi muito importante, assim, e que ele me ensinou é o seguinte: o roteiro é vivo. Eu acho que todo mundo que faz cinema com pouca grana tem um pouco de Mojica. Eu acho que essa é a coisa. Eu sempre conto que teve um dia que a gente ia filmar, e era no sítio, eu estava levando ele, e começou a chover muito, e eu estava produzindo e falava para ele, mano, poxa, Mojica, essa chuva, né, cara? Poxa, que saco essa chuva, que coisa chata. E ele muito tranquilo, o que tem a chuva, rapaz? A chuva vai atrapalhar a filmar? Não vai atrapalhar, se chover, chove na fita, não tem problema. Vai ficar até mais bonito. Essa frase dele eu levo para sempre comigo, assim. Se chover, chove na fita. Então isso é uma tranquilidade quando você assume isso na sua vida, na sua profissão, porque as intempéries acontece o processo de você tirar uma coisa da sua cabeça
e jogar ela pro mundo e transformar ela numa coisa que existe, cara, vai acontecer 1 milhão de coisas erradas. E isso vai mudando o filme, e você vai colocar profissionais que vão ter traços, e esse é o barato do cinema. Você sabe que a última vez que eu vi Mojica, eu fui na casa dele, ele já estava bem doente, e eu fui levar uns DVDs do Fábulos para ele, fui visitar ele, e tinha um neto dele lá. E quando eu me despedi, o neto veio conversar comigo. Porque eu também quero fazer filmes, mas eu não sou como meu avô, que faz filme de qualquer maneira. Eu só vou fazer quando eu tiver o projeto perfeito, quando tiver tudo perfeito. E eu saí de lá com essa sensação de falar, rapaz, mas o neto não entendeu nada do valor do avô dele, cara. Da grande coisa que é o avô dele, que você não encontra a perfeição. E essa frase é uma frase muito cretina, é uma frase muito comum de quem nunca fez nada na vida, né? Que vai acabar não fazendo nada. Porque você fica esperando a oportunidade perfeita e ela não acontece. Então o Mojica, para mim, ele deixou essa grande lição, assim. Faz como você consegue fazer hoje. Amanhã você vai fazer melhor. Cara, e foi um conselho sensacional. Eu vou levar isso aí pra vida. Tô sentindo como se o Mojica tivesse me dado esse conselho também. Muito fã dele e conselho realmente sensacional. Para ter uma ideia, quando a gente montou a ideia desse programa aqui, ele passa na TV local e também vai para o YouTube. O programa hoje em dia é independente, né? Eu peguei o programa agora para mim, continuou na TV, mas para eu poder divulgar mais, porque eu queria colocar minhas ideias, você sabe, em televisão sempre tem alguns percalços. Aí a ideia foi, não, pega o programa, fica independente e continua. Quando começou a pandemia, foi proibido aqui entrevistas presenciais. Não, vamos fazer pelo Skype. Aí quando veio aquele estalo, eu pensei, por que não eu sair mandando mensagem para quem eu sou fã, no Twitter, no Instagram. Se me responderem positivamente, a gente faz. Se não, bola para frente. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu tava tomando uma cerveja com meu irmão quando eu te mandei mensagem. Quando tu respondeu, a Catarina, acho que ela sentiu minha emoção por quando eu mandei a mensagem para ela, que o celular tremeu, caiu, que o Rodrigo respondeu. Fiquei muito feliz. E algumas outras pessoas também foram respondendo. Eu falei, cara, é minha chance de expandir minha ideia. A ideia de um talk show que eu cresci assistindo o Jô Soares, outros programas. Então, cara, eu sempre quis fazer isso. Então, a intenção é expandir. Inclusive, eu quero até entrar o Getro, cara. O Getro é extremamente necessário para o cinema de terror. O Getro é sensacional. Eu fui começar a assistir tua live com ele. Cara, que live grande. Quando eu fui me espantar, eu já estava terminando a live. Muito boa acompanhando vocês aí do Mangue Negro. E ele também respondeu positivamente, viu? Até dizer, Rodrigo, eu usei teu nome, viu? Eu disse assim, o Rodrigo aceitou dar uma entrevista. Aí ele falou, Caio, só que esse mês eu tô com muito compromisso, mas a gente faz. Então, cara, o Getro é uma coisa sensacional, aquelas análises dele, né? Vocês já se conheciam ou se conheceram recentemente? A gente se conhece, eu assisto, né, também, né? Eu assisto bastante YouTube, cara. Que bacana, é assim, velho. Se adapta ao momento, né? Sim. O Getro, eu conheci ele pessoalmente, foi no Horror Expo. Eu levei o Museu dos Monstros lá e tal, a gente se trombou lá, muito simpático, muito simpático. Eu vou te falar, norte, nordeste do Brasil, eu sou suspeito que eu gosto muito, mesmo. Né? Esse tempo que eu morei em Salvador, tal, morei 2 anos em Salvador, nossa, eu gosto demais. E eu acho que as pessoas se ajudam mais, né? Isso tem uma coisa, a gente não deve nunca cuspir no prato que comer de maneira nenhuma, mas fazer filme no Rio de Janeiro, em São Paulo, e fazer filme, pode falar, até em Curitiba, mas aqui no Espírito Santo, eu tive uma experiência maravilhosa no Ceará, fazendo um filme chamado Clube dos Canibais. Sim. Do Guto Parente. Vi. Cara, é tanta paixão, é tanta gente divertida, bacana, tão apaixonado pelo projeto, que tá ali tão feliz, é tanta felicidade de estar
se produzindo. E aqui também é assim, né? A gente conseguir produzir, cara, é uma junção de tanta gente com energia boa e querendo tão bem aquele projeto, que é uma coisa muito diferente de quando você vai em São Paulo, que é uma máquina gigante, que a equipe está ali, semana que vem vai estar em outro projeto, e são profissionais maravilhosos, mas, sinceramente, foda-se o que é o projeto. As pessoas não... Equipes não conversam entre elas, né? O pessoal da fotografia às vezes não conversa com o pessoal da maquinaria, que não conversa com os atores, que não conversa, cada um no seu setor ali. Então, é o local que mais se produz, mas é frio, é uma outra parada. Parece que você está numa fábrica, né? Enquanto no resto do Brasil, assim, é mais difícil, se produz menos, mas tem uma liga muito interessante, e isso é a coisa que mais me encanta no cinema, nesse tipo de trabalho, né? Então, tanto de quem está fazendo, como de quem, às vezes, divulga, analisa, como é o seu caso e o caso do Getro. Uma das coisas que eu achei sensacional aqui, que foi uma ideia de brasileiros, né, a Darkflix. Inclusive, eu tô amando essas amostras que estão acontecendo. Atualmente, eu acho que está acontecendo a do Stephen King. E, cara, a ideia de montar esse catálogo só de filmes de terror e ideia de brasileiros, cara, é muito boa, cara. E eu, quando teve a amostra, acho que foi do Fantaspoa, estava Mata Negra e Cemitério das Almas Perdidas, né? Eu assisti, inclusive, lá. E eu achei muito bom, cara. E como é que tu vê uma plataforma dessas no incentivo à distribuição de filmes de terror aqui pro pessoal? Eu acho que foi na Mostra Macabro. Tô até foi Mostra Macabro, foi. Macabro. Ah, show. Que passou os 2 filmes lá. Uhum. Agora vai passar o Fantaspoa, né? Isso. Eu acho que esse momento de pandemia, ele é um momento agridoce, a gente não... E assim, o Cemitério das Almas Perdidas é o meu primeiro filme totalmente feito para o cinema. Ele é filmado com uma Alexa, com uma câmera super profissional, ele teve o som 5.1, ele teve um acabamento muito bom para cinema, para sala de cinema. Eu nunca vi ele em uma tela grande, eu não tive essa oportunidade. Então é complicado. Os festivais, em geral, o festival é uma coisa muito importante, porque eu conheci muita gente em festivais, né? O Joel Caetano, que é meu parceiro, o Pé, tem muita gente mesmo, que trabalha nos meus filmes, que trabalhou nos meus filmes, que eu conheci em festivais. No Brasil não tem muitas salas de cinema que tem mais de 100 lugares, né? Então é uma coisa Fantaspoa, você vai para Porto Alegre, é uma sala de 120 lugares, então assim, né, não vai ser um grande público, mas são pessoas muito bacanas, você pode depois tomar uma cerveja, conhecer pessoas, ouvir opiniões sobre seus filmes, falar de projetos futuros. Normalmente, depois de um lançamento, às vezes você muda alguma coisa do seu filme, que você tem um feedback, você sente a plateia, né? Pô, aquela cena tá meio longa, essa cena aqui funcionou, essa piada que eu imaginava que não ia ser boa, foi boa. A questão dos festivais online, ela é interessante porque muita gente pode ver do Brasil inteiro. Você imagina você ser do Maranhão para ir para Porto Alegre ver um filme, é impossível. Vai custar uma baba, né? Um hotel, passagem de avião, tudo. Agora você pode ver na sua casa. Então tem essa parte boa e tem a parte ruim, que você não tem esse contato com o público. E tem outra parte ruim também, que o filme vaza. Como é o caso, O Cemitério, por exemplo, é um filme que ele não foi lançado ainda. Ele só rodou festivais, porque ele não pode ser lançado
que ele é um filme que o edital que ele ganhou, ele tem que ir primeiro para a sala de cinema. Então a gente não tem a sala de cinema aberta. Eu acho que seria irresponsável da minha parte colocar ele em cinema nessa situação. Então ele está com vários pré-contratos de lançamento, mas eu não posso lançar ele. Entendi. Mas já vazou por causa dos festivais. Mas tudo bem, eu acho que as pessoas têm que ver filme mesmo. O filme é feito para o público ver. A questão da Darkflix, eu conheci o Hernani alguns anos atrás. O Hernani, ele era dono de um selo chamado era Darkside. Isso, Darkside. Selo. Isso, lançava DVDs das coisas da Hammer, tá, muita coisa divertida. Então, assim, é maravilhoso que a gente tenha uma plataforma exclusiva de terror para ver essas coisas que a gente gosta, principalmente essas coisas mais antigas, né? Muito bom. Eu passo a madrugada fazendo isso. Rodrigo, cara, com muita tristeza eu digo que nosso tempo infelizmente acabou. Gostaria de te agradecer bastante. Mas eu vou pedir pra tu não desligar aí, pra gente tirar um printzinho segurando a caneca assim pra divulgação, viu? Sua caneca é sensacional. Maravilha. Mas, cara, muito obrigado, cara, pela tua humildade e parabéns. Espero ver muito mais aí desse Rodrigoverso, viu? Muita coisa, eu sei que vem muita coisa boa por aí. Sou realmente muito teu fã, cara. Muito obrigado, prazer desse papo gostoso aqui com você, velho. Obrigado mesmo. E tamo aí, força aí, velho. Que bom, sorte, sucesso. Continua na batalha e vamos continuando. Quando tiver uma outra oportunidade, é só dar um toque e a gente volta. Meu muito obrigado, uma ótima noite a todos. Até a próxima.